Valentões ficam atônitos ao verem menina de rua lutando após rasgar suas roupas. Era um dia nublado no centro da cidade e as ruas estavam cheias de vida e desespero. Um grupo de valentões, conhecidos pelos seus atos de intimidação, vagava pelas calçadas. Lucas, o líder, tinha um sorriso arrogante no rosto, enquanto seus amigos se divertiam atormentando os mais fracos. Eles jogavam um jogo cruel, rindo ao ver os outros se encolherem de medo, mas tudo mudaria quando vissem algo que nunca esperaram. Na esquina, uma menina vestida com roupas rasgadas, com o cabelo bagunçado e sujo, estava enfrentando um agressor. Samara era seu nome. Sua coragem era de cortar a respiração. Em vez de fugir, ela lutava, desferindo golpes precisos, mostrando habilidades que surpreenderiam qualquer um. Os valentões pararam, boquiabertos. Não era uma cena comum ver uma menina de rua resistindo com tamanha bravura. Entre socos e chutes que ela aplicava, eles sacaram seus celulares, prontos para Olha isso! Gritou um dos amigos de Lucas, enquanto todos assistiam, fixos a cada movimento de Samara. A determinação nos olhos dela era palpável, e de repente a diversão se tornava algo mais profundo. Lucas sentiu um aperto no peito. O que era essa mistura de admiração e desconforto? À medida que a luta avançava, Samara parecia mais forte, mais determinada, enquanto seu agressor recuava, surpreso. De onde ela tirou essa força? Pensou Lucas, enquanto seus amigos começavam a murmurar entre si. Ele começou a questionar sua própria vida, suas próprias escolhas. O que significava ser forte? Para Lucas, sempre havia sido o poder de intimidar os outros. Mas agora, com a menina lutando com tanto afinco, ele se perguntava se essa era realmente a força que importava. Então, em uma fração de segundo, Lucas olhou nos olhos de Samara e viu mais do que uma vendedora de histórias tristes. Viu alguém lutando por algo, por sobrevivência, por dignidade. O ruído da luta foi interrompido por um grito. Um som que fez todos no beco se virarem. Era a voz de alguém que eles conheciam muito bem. Alguém que poderia mudar tudo. Uma onda de medo e expectativa percorreu o grupo de valentões. Quem estava ali? O que isso significava para aquela fuga inesperada? Lucas sentiu frio na espinha, enquanto suas mãos tremiam. O que a garota, tão valente e determinado, poderia ter em comum com ele ou, ainda pior, com os seus amigos? As interrogações borbulhavam como uma tempestade prestes a eclodir. A luta continuava e o dilema moral de Lucas o consumia. Ele poderia se juntar aos seus amigos e voltar a ser o valentão de sempre, ou admirar a força de uma menina que estava lutando por sua vida. Enquanto o eco do grito se dissipava pelas paredes de concreto, a tensão no ar era palpável. O que aconteceria a seguir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. While you're still there, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A luta continuava e a tensão no ar era palpável, ardente e determinada, enquanto ela golpeava seu agro. Mas a confusão crescente logo se tornaria um pesadelo. De repente, uma figura conhecida surgiu no beco. Era André, o irmão mais velho de Lucas. Ele sempre foi o tipo que tomava conta de tudo, o protetor do grupo.
mas hoje ele estava com uma expressão de terror estampada no rosto. Quando os olhos de Lucas encontraram os dele, um arrepio percorreu sua coluna. O que André estava fazendo ali? Lucas, não! O que está acontecendo? André gritou, com uma mistura de desespero e raiva. Você não pode ficar aqui assistindo a isso. O olhar de Samara desviou por um instante, perdendo o foco, e isso foi o suficiente para o agressor encontrar uma brecha e desferir um golpe que a fez cambalear para trás. O grupo de valentões estava paralisado. Lucas começou a entrar em pânico. Ele sabia que André não era apenas alguém que se preocupava com ele, mas também alguém que carregava segredos obscuros. A luta que acontecia diante deles agora parecia um filme. O chão estava sujo e a luz fraca fazia o ambiente parecer uma cena de um pesadelo. O grupo estava em silêncio, como se o barulho da luta tivesse desaparecido. Então, em uma fração de segundo, tudo mudou. André avançou, empurrando os amigos com todas as suas forças. Basta! Vocês não podem fazer isso. Ele se virou para Samara. Vá! Saia daqui! Agora! Toda a bravura de Samara se esvaziou em um instante. Ela olhou para André com confusão, como se estivesse vendo um fantasma. Lucas sentiu o coração acelerar. Por que essa menina estava tão intimamente ligada ao seu irmão? O silêncio foi quebrado novamente por um grito. Mas dessa vez era de André. Ele estava sendo agarrado por 2 dos valentões. Solta ele, seus covardes! Samara gritou. A coragem dela se acendeu novamente, mas foi incapaz de desviar os olhos do irmão de Lucas, arrastado para longe. Se André estava ali, algo de muito grave estava acontecendo. Meu irmão é um criminoso. Eu sei o que você fez, André. A voz de Samara era uma mistura de raiva e dor. Lucas ficou paralisado. O que a menina estava insinuando? O chão parecia girar. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. O irmão, que sempre foi seu exemplo, agora era visto como alguém totalmente diferente. E ali, sua vida estava sendo exposta como uma carta jogada ao vento. André tentou se soltar, mas os amigos de Lucas o seguravam firmemente. Você não entende, Samara. Eu fiz o que precisava ser feito. O pânico tomava conta de cada expressão enquanto ele tentava se justificar. Mas, estranhamente, as palavras não pareciam ter mais poder. A revelação no ar era pesada, desagradável como um fardo. E todos perceberam que o guerreiro que lutava não era apenas Samara. Os olhos de Lucas estavam fixos na cena. A dor no peito era uma mistura de traição e confusão. O que mais ele não sabia sobre seu próprio irmão? Ao olhar para Samara, notou que ela estava com lágrimas nos olhos, não de medo, mas de determinação. André então cruzou o olhar de Lucas, e por um instante o tempo parou. Todo o passado deles, os sorrisos e as lembranças, tudo se desmoronou numa fração de segundo. Lucas, não me julgue, ele começou, mas a frase não conseguiu se completar. Aquela luta de rua se tornou muito mais do que um simples conflito. Segredos estavam sendo revelados, amizades estavam prestes a ser desfeitas, e a linha entre o bem e o mal se tornava cada vez mais tênue. E enquanto Samara se levantava, determinada a enfrentar seu agressor de novo, Lucas percebeu que tudo mudara. A pergunta que ecoava agora em sua mente era: até onde ele iria para proteger alguém que parecia estar tão ligado a um passado obscuro que ele sequer compreendia? E, acima de tudo, quem ele realmente acreditava que era? A luta estava em um ponto crítico. A tensão no ar era pau. Lucas ainda estava paralisado, preso entre a lealdade ao irmão e a admiração pela valentia de Samara. O olhar de André, cheio de desespero, atravessava a ligação entre eles, uma ponte que parecia desmoronar em tempo real.
E quando Samara decidiu se erguer novamente, o ambiente ficou em silêncio, mas isso não durou muito. No meio do caos, um estrondo surdo ecoou no beco. Todo mundo virou a cabeça, confuso. Uma explosão de luz branca invadiu o espaço, cegando temporariamente a todos. Era um carro que havia colidido na esquina, e a fumaça começou a subir, misturando-se com o ar pesado da luta. As pessoas começaram a gritar, e o pânico se espalhou. André aproveitou a confusão para se soltar dos valentões, empurrando-os com toda a força. "Vamos embora! Agora!" gritou, mas a voz dele foi ofuscada pelo tumulto crescente. Samara hesitou, cobrindo os olhos. Lucas, em um instante de desespero, deu um passo à frente. "André, espera! O que está acontecendo?" Mas a pergunta ficou no ar, ecoando sem resposta. E então, como se os espetáculos da vida fossem uma sinfonia macabra, um grito cortante surgiu do meio da fumaça. Era uma voz familiar, uma nova fissura na trama. "Lucas!" A voz era de alguém que Lucas jamais imaginaria ouvir ali. Era a mãe dele. Ela estava ali, mas não era só isso. O rosto dela estava pálido e marcado por cicatrizes. A expressão em seus olhos era de fúria e dor. "Você não pode ficar aqui. Isso não é lugar para você." Sua presença trouxe um misto de conforto e terror. Lucas sentiu algo dentro dele quebrar. "É você?" ele sussurrou, ainda sem acreditar. As lembranças invadiram sua mente. A infância, risadas, momentos que ele considerava perdidos para sempre. Mas o passado não era mais iluminado. "O que você está fazendo aqui?" O grupo de valentões, agora mais confuso do que nunca, começou a recuar. André olhou para a mãe, os olhos arregalados. "O que você sabe sobre ela?" ele gritou. "Descontrolado. Ela não é segura para nós." As palavras de André cortaram o ar, e a mãe dele encarou o filho como se estivesse vendo um estranho. "E você é o que, André? Um garoto perdido? Um criminoso? Ou apenas um covarde que se esconde atrás de um bando?" A voz dela tremia, e cada palavra parecia um golpe. "Não! Você não entende. Eu fiz o que tinha que ser feito." André estava à beira da explosão. Lucas, agora cercado por uma tempestade de emoções, se sentia como se estivesse em um pesadelo. As dúvidas sobre André se tornavam mais claras, mas havia algo mais profundo. A mãe dele conhecia Samara de outra forma, algo que ele não podia compreender. O olhar que elas trocavam era carregado de história, de segredos antigos. "Samara, nós precisamos ir." A mãe de Lucas finalmente disse, como se a menina fosse a única saída daquele caos. Mas Samara não se moveu. Ela olhou para Lucas e, sem palavras, comunicava coragem e confusão, como se estivesse carregando um fardo imenso. A decisão dela parecia tomada, mas a verdade era que ninguém sabia o que aconteceria a seguir. E então, em uma fração de segunda, o chão sob eles tremeu. Um novo barulho, um estalo ensurdecedor. Lucas virou-se rapidamente e viu o que parecia ser uma porta se abrindo a uma nova dimensão de revelações. Com um movimento brusco, mais figuras emergiram da fumaça. Eram pessoas, mas não eram estranhas. Eram mais do que isso. Eram amigos, pessoas do passado de Lucas, com mistérios próprios. O que ele sabia? O que ele realmente entendia sobre sua vida, seu irmão e a menina que lutava por dignidade? As perguntas se multiplicaram e o caos pareceu tomar forma. A luta, os segredos, a dor, tudo girava em torno deles, mas a certeza era uma só. Tudo estava prestes a mudar de forma drástica. O que mais estava escondido? O que a mãe de Lucas tinha a dizer? O chão tremia sob eles, e a revelação que se desenhava poderia abrir a porta para algo inimaginável. Lucas estava no centro de uma tempestade, e enquanto as figuras saíam da fumaça, uma verdade ressoava. Nada seria como antes. O chão tremeu.
A fumaça subiu e as figuras emergiram. Lucas ficou paralisado, os olhos fixos na cena. A mãe dele, ferida e com um olhar intenso, olhou diretamente para Samara. Havia algo mais ali, uma conexão. E enquanto todos estavam em suspense, uma nova voz ecoou no beco. Não, por favor, gritou uma mulher desconhecida. Ela avançou, parecendo desorientada. Parem com isso. O grupo virou a cabeça, todos impressionados com a presença dela. Lucas a reconheceu. Era a professora de sua antiga escola, Dona Clara. O que ela estava fazendo ali? Dona Clara? Murmurou Lucas, sentindo o coração disparar. O que está acontecendo? Mas a mulher não ouviu. Ela olhou para Samara, e em seus olhos havia um misto de pânico e revelação. Você não pode se envolver. Eles vão te descobrir. O tom dela estava carregado de urgência, mas ninguém entendia. O caos continuava. A luta ainda estava em andamento. André, ainda lutando contra os amigos de Lucas, gritou. O que você sabe? Diga logo! A tensão aumentou a cada segundo. O olhar de Dona Clara mudou, tornando-se mais aterrorizado. Algo ali estava prestes a estourar. Então, uma nova explosão de luz e som fez todos se encolherem. Um carro bateu na esquina e, ao mesmo tempo, uma sirene ecoou à distância. O pânico tomou conta. As pessoas começaram a correr e a multidão se misturou em um frenesi descontrolado. Samara, vem comigo! Gritou Lucas, puxando-a pelo braço. Mas ela estava paralisada, os olhos fixos em Dona Clara. Precisamos ajudar a menina, disse a professora. Ela é a chave para tudo isso. Lucas ficou confuso. Que chave? O que ela estava dizendo? Que chave? Perguntou Lucas, seu tom cortante, tentando atenuar a confusão. Samara olhou para ele, e nos olhos dela havia uma mistura de determinação e medo. Eu não sei o que fazer, e a voz seca dela quebrava entre palavras. Dona Clara se aproximou mais, mas Lucas percebeu que algo estava errado. É verdade, Samara? Perguntou ela. Você sabe quem ele realmente é? A frase atingiu a todos como um raio. O ar encheu de tensão e todos congelaram. A mente de Lucas girou. Quem ele é? A pergunta pairou. André riu nervosamente, mas ao olhar para a professora, ficou claro que ele também estava ansioso. Por que você está falando disso agora? Não. Porque você não tem ideia do que está em jogo, gritou Dona Clara, sua voz ressoando com a verdade brutal. Samara, você é mais importante do que imagina. Você tem que se lembrar das suas raízes. As palavras dela ecoavam ardendo na mente de todos. A confusão virou desespero. Lucas olhou para Samara e por um segundo viu um brilho em seus olhos, como se o mundo inteiro estivesse prestes a desmoronar. O que você sabe sobre mim? Samara perguntou, a voz tão baixa que quase se perdeu na gritaria. Eu tenho segredo, segredo que pode mudar tudo. Dona Clara respirou fundo e Lucas sentiu um nó na garganta. A mudança estava chegando, uma tempestade prestes a se executar. Antes que qualquer um pudesse responder, a sirene se aproximou e a multidão rapidamente se dispersou. Os valentões fugiram, incluindo André. Lucas estava cercado, confuso, perdido entre as informações e a verdade que pairava no ar. O que mais estava escondido? A revelação estava prestes a emergir. E todo o passado que ele conhecia estava sendo colocado em dúvida. Samara, o que você sabe? O que está acontecendo? Lucas perguntou, já consciente de que nada seria como antes. O chão ainda tremia sob seus pés, e a verdade viria à tona de uma maneira devastadora. A fumaça começou a se dissipar, e em meio ao caos, Lucas sentiu um aperto no peito. As palavras de Dona Clara ecoavam em sua mente. Samara, você é mais importante do que imagina. Você tem que se lembrar das suas raízes. O que isso significava?
O que mais ela sabia que mudaria tudo. Samara olhava para Dona Clara, confusa e assustada. A tensão no ar era palpável, e Lucas não conseguia deixar de sentir que estava prestes a descobrir algo crucial. Ele se virou para a mãe, buscando alguma pista em seus olhos. Mas a expressão dela estava carregada de preocupação. Samara, você precisa ir embora! A mãe de Lucas gritou, enquanto a sirene se aproximava. Estão chegando para te levar. As palavras pareciam um alerta, e Lucas, atordoado, pensou no que isso significava. Levar? Como assim? Samara replicou, mas a professora parecia hesitante em responder. Em vez disso, algo se partiu dentro de Lucas ao ouvir isso. Ele não sabia se aquelas palavras causavam medo ou se guardavam uma verdade maior. Mas antes que pudesse processar tudo, outro estrondo ecoou no beco. A poeira subiu e, em um instante, um carro parou abruptamente. As portas se abriram com uma força inesperada. E homens, com uniformes pretos e máscaras saíram, organizando-se rapidamente. Dona Clara implorou. Por favor, não deixem eles se aproximarem. E nesse momento, Lucas entendeu que ela sabia mais do que queria revelar. A súbita entrada daquelas figuras deixou o grupo em pânico. Os valentões recuaram, e até André ficou paralisado. Era um verdadeiro filme de ação. Samara, vamos! Lucas puxou-a, mas ela não se moveu. Seus olhos estavam fixos na repentina chegada dos estranhos que cercavam o beco. Um deles, o mais alto, começou a caminhar na direção deles, e o olhar que trocava com Dona Clara era tudo menos amigável. Vocês sabem o que tem que fazer, disse o homem com uma voz fria, como se estivesse dando ordens. A atmosfera mudou, a tensão aumentou. Lucas olhou para Samara e depois para sua mãe, buscando respostas. O que estavam escondendo? Não, vocês não sabem quem ela é, gritou André, perdendo a calma. A tensão que se formou entre os dois mundos era evidente. O pânico encheu o ar, e ficou claro que as palavras de André continham uma verdade que estava prestes a ser revelada. Lucas virou-se bruscamente em direção a Samara. O que você está escondendo? Ele perguntou, a voz tremendo. O coração pulsava em seu peito e a certeza de que havia muito mais em jogo o consumia. A verdade estava quase ali, mas quem a diria? Uma lágrima escorreu pelo rosto de Samara. Eu, fugitiva. Ela confessou, a voz quase um sussurro. Eles estão atrás de mim por causa do que sei. O ar ficou pesado como chumbo. O que seria tão importante que colocaria sua vida em perigo? E como se o universo decidisse que era hora de mais revelações, o homem alto sorriu de forma triunfante. Você não pode contar, Samara. Sabemos o que você descobriu sobre o seu pai. Essas palavras foram como uma bomba. O mundo de Lucas virou de cabeça para baixo. O pai dela? O que ele tinha a ver com isso? O ambiente ao redor deles parecia perder o sentido, enquanto tudo se desdobrava. Meu pai? Samara perguntou, surpresa. Mas o homem não se deteve. Ele não é quem você pensa que é. Nesse momento, a verdade final se desvendou de forma devastadora. Os olhares dos presentes direcionaram-se a Samara, e como um eco, a revelação desmoronou tudo. Ela não era apenas uma menina de rua, lutando pela sobrevivência, mas alguém com um legado oculto, um segredo que poderia destruir tudo o que Lucas acreditava sobre sua vida e sua família. Lucas ficou parado, o vento leve passando por ele, enquanto a realidade o golpeava com força. O que significava isso tudo? O que mais estava escondido no passado? Ele não sabia. Mas a única coisa clara para ele era que sua vida nunca mais seria a mesma. A pergunta que fervilhava em sua mente era: até onde ele iria para proteger Samara? E o que isso custaria a todos eles?
A sirene ecoou cada vez mais próxima, e o suspense no ar era insuportável. Com as revelações nuas expostas, Lucas sentiu que o tempo estava se esgotando. O que haveria a seguir? A fumaça começava a dissipar. Samara sussurrou, a surpresa em seu rosto refletindo um despreparo total. Lucas ficou paralisado. A revelação ecoava na sua mente como um tambor distante. Que pai! Que segredos ocultos estavam por trás das palavras dela? E foi nesse instante, quando ele estava prestes a perguntar mais, que tudo deu uma guinada inesperada. Um barulho estrondoso cortou o ar. As portas do carro se abriram com tanta força que quase pareceram explodir. E então, como se o destino tivesse decidido brincar com suas vidas de uma forma cruel, as figuras que saíram do veículo revelaram serem nada mais, nada menos que policiais. Mas não qualquer policial. Eram da Força Tarefa Especial, conhecidos por suas operações clandestinas. O coração de Lucas disparou. Samara, eles não estão aqui para te ajudar, gritou André. A pavor em seus olhos era visível. Ele sabia que o que havia pela frente não era algo comum. As pessoas começaram a gritar, enquanto os homens de preto se posicionavam com as armas em punho, prontos para agir. Dona Clara se lançou na frente de Samara. Vocês não podem levar essa menina. Ela não é uma criminosa. O desespero em sua voz parecia ser a única coisa que poderia quebrar a tensão no ar. Mas ao invés de recuarem, os policiais encararam Dona Clara com frieza. Ela é uma testemunha-chave em um caso federal, disse um dos oficiais, a voz autoritária cortando como faca. E precisamos de informações. A vida dela está em risco, e vocês estão no caminho. O clima pesou ainda mais. Lucas se afastou ao perceber que a cena estava prestes a implodir. Informações? Sobre o quê? Perguntou Samara, a voz tremendo, imersa em confusão. Ela olhou para Lucas, buscando resposta, mas ele estava ainda mais perdido. Informações sobre quem? O que mais estavam escondendo? E foi quando o homem alto, aquele que havia falado antes, se aproximou de Samara. Você sabe que seu pai está envolvido em algo muito maior do que imaginava. Não sabe? A afirmação, ele foi como um golpe no estômago. O que ele queria dizer com isso? A realidade estava se desafiando a cada segundo. Seu pai, ele é um dos principais líderes de uma organização criminosa, continuou ele. E Lucas ficou paralisado com as palavras. O que ele estava dizendo? O que Samara tinha a ver com tudo isso? A cada segundo, mais revelações se somavam, e ele se perguntava como tudo poderia estar interligado. As lágrimas escorriam agora pelo rosto de Samara. Não, isso não pode ser verdade. Ela estava gritando, mas essa gritaria ecoou em um silêncio ensurdecedor. A dor, a raiva e o desespero estavam se misturando, criando um turbilhão que acrescia ainda mais o caos ao ambiente. Dona Clara, percebendo que a situação estava fora de controle, gritou. Samara, você precisa confiar em nós. Não deixe que eles te levem. Você tem que se lembrar de quem você realmente é. Mas mal terminou a frase, e o homem alto se virou, olhando para a professora. Essa não é a sua decisão, Dona Clara. O passe dela está selado com sua família. Ele apontou a arma para o grupo. O pânico tomou conta. Lucas já sentia o coração nas mãos. O que isso significava agora? E como se o desfecho da trama estivesse prestes a se concretizar. O celular de Samara vibrou em seu bolso. Ela o tirou, e ao ver a tela, seu rosto empalideceu. É ele. É meu pai. Ela disse num fio de voz, e enquanto se preparava para atender, todos prenderam a respiração. No instante em que ela pressionou o botão para atender, uma explosão de luz iluminou o beco, e o chão tremeu insistentemente. Era como se o caos tivesse se materializado em uma única fração do tempo.
Mas o que mais estava prestes a ser revelado, e o que o passado de Samara realmente significava para todos eles. A única certeza era que o destino deles estava entrelaçado de uma forma que mudaria para sempre o que conheciam como real. O chão tremeu. A luz do celular de Samara iluminou seu rosto. É ele. É meu pai. Ela sussurrou, a voz carregada de nervosismo. A pressão no ar subiu como um balão prestes a estourar. Todos congelaram, mesmo com os policiais se aproximando. Samara, não atenda! Lucas implorou, mas ela já havia tocado o botão. A voz robusta do pai ecoou do outro lado, cheia de urgência. Samara, você precisa fugir! Eles estão vindo atrás de você. Não confie neles. O tempo parecia parar. As pernas de Lucas se moveram em direção a Samara, mas os policiais se aproximaram rapidamente, cercando o grupo. Dona Clara se posicionou à frente de Samara, tentando proteger a menina. Ela não é uma criminosa. Não levem ela, a professora gritou, mas o homem alto não hesitou. Diga para ela desligar, ele ordenou, sua expressão mostrando que não tinha paciência para diálogos. O ambiente estava apinhado de tensão. Eu não posso. Meu pai. Samara disparou, nervosa, mas foi interrompida. O homem ergueu a arma levemente. Desligue, garota, agora! A voz dele era de aço. Uma onda de pânico cruzou os rostos ali. Lucas sentiu o pulso acelerar, o terror dominando cada célula do seu corpo. Enquanto a confusão tomava conta, a sirene dos carros de polícia rangia ainda mais perto. Menos de um segundo, um movimento. Samara, tomada pela adrenalina, calou o celular contra o peito, olhando para Lucas. A conexão e a confiança que compartilhavam eram inegáveis, mas a pergunta pairava no ar. Como salvar um ao outro em meio ao caos? Você não sabe a verdade. Samara gritou, a voz injetada de coragem. Eu só queria entender quem eu sou. Ela estava aos prantos, o rosto uma mistura de determinação e desespero. Eu não sou o vilão aqui. O homem alto, furioso, recuou um passo, suas mãos apertando a arma. Você não sabe do que ele é capaz, garota. Seu pai está no centro disso tudo. Parem, chega disso! André gritou, empurrando os outros. Ele estava perplexo, a expressão uma combinação de raiva e confusão. Samara, diga a verdade. Qual é o seu verdadeiro nome? A pergunta caiu com o peso de um tijolo. O chão sob eles parecia tremer mais forte. Meu verdadeiro nome? Samara gaguejou, a pulsação no rosto dela subindo à altura do medo e da dúvida. Meu pai nunca falou. Ele só me chamou de pequena guerreira. E quando ela começou a aceitar o peso das palavras, um eco reverberou entre eles. Um flash de memória. O policial, que parecia ser o líder, teve uma reação inesperada. Seu olhar se suavizou, como se tivesse visto um fantasma. Pequena guerreira? Ana! O estrondo na voz dele deixou todos em choque. Lucas se virou, surpreso. Ana, meu nome completo é Ana Clara. Samara murmurou, confusa. Mas no exato momento, tudo fez clique. O homem alto depositou a arma, e todos conheciam aquele nome. Aquela havia sido responsável por crimes que estremeceram a cidade, implicando um grande esquema. O pai de Samara, o homem que todos temiam. Os olhos de Dona Clara se arregalaram. Ana Clara? Você é a filha dele, como é possível? O desespero na voz dela fez uma maré de sentimentos pesados invadir o beco. Lucas sentiu o frio da traição cortando seu peito. Tudo o que acreditava agora estava em ruínas. Então é verdade. Você é filha do criminoso que está atrás de nós? O eco da pergunta fez o coração de Samara despedaçar. O que mais você não me contou? A dúvida era uma facada. Eu não sabia, ela gritou, uma mistura de dor e certeza na voz. Eu só queria descobrir o que aconteceu, e então tudo começou a se desmoronar. Um silêncio abaratou a cena, mas a verdade não era só sobre o passado. O policial, chamado pela voz do pai de Samara, tinha uma missão.
Não só detê-la, mas recuperar algo que parecia transcender o que imaginavam. E a tensão acumulada começava da maneira mais severa possível. No final, ela é a chave para tudo. O homem sussurrou para os outros policiais, sem desviar os olhos de Samara. O peso das revelações estava apenas no começo. E enquanto todos trocavam olhares de confusão e julgamento, Lucas ainda se perguntava: que preço estava disposto a pagar para salvar Samara de um destino cruel? O caos estava nas mãos deles, mas o olhar de Samara revelava uma força silenciosa, algo que poderia mudar tudo. A vida de todos estava prestes a dar uma curva radical. Eles estavam trancados no centro de uma tempestade. E o que exatamente Samara era por seu pai? A conexão era mais profunda do que imaginavam. E com cada respiração, a incerteza pairava como uma sombra sobre eles. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. A fumaça começou a se dissipar, mas a tensão só aumentava. Meu pai? Samara sussurrou, sua voz tremendo. A pressão no ar subiu. O que estava em jogo aqui era maior do que qualquer um deles poderia imaginar. Lucas sentiu o peito apertar, enquanto a confusão tomava conta de todos. Samara, desliga isso já! Lucas gritou, a urgência em sua voz ecoando por cima do clamor da cena. Mas o que ela escutava não era só a ameaça do homem alto. Era o eco da voz do pai. Você precisa fugir. Eles estão atrás de você. Os olhos dela brilharam de medo, e ela começou a tremer. Quem são eles? A pergunta dela cortou o ar, e Lucas sentiu o calafrio na espinha. Ele queria saber, mas o homem alto estava determinado a não deixar que Samara falasse. Você tem noção do que estamos lidando, garota? Você é a última peça do quebra-cabeça. Os policiais começaram a se mover. O clima tornava-se insuportável. E então, como se o destino tivesse decidido que era hora de mais um estrondo, tudo se alterou. Uma explosão. Não era um carro ou uma arma. Era uma bomba. Um estrondo ensurdecedor que fez o asfalto tremer. A reflexão da luz iluminou o beco com um brilho quase sobrenatural, e os gritos inundaram o local. Os policiais estavam em alerta, os valentões cercaram o grupo, e o pânico se espalhou como fogo em mato seco. Todo mundo se espalha, gritava um dos policiais, mas no caos, ninguém sabia para onde ir. As pessoas começaram a correr, cada uma buscando uma saída daquela tempestade. Samara, agora! Lucas a puxou pela mão, mas ela estava paralisada, seus olhos arregalados. Fui bom o suficiente para que ele fosse o único fazendo perguntas. O que você sabe? Samara pareceu hesitar, como se seu próximo passo fosse um abismo. E nesse momento de interrupção, a voz do pai dela surgiu novamente através do celular, cortando o caos. Ana, ouça, eles estão mentindo. Eu existo por um motivo. Você é mais forte do que eles pensam. E agora é a hora de lutar. Antes que Lucas pudesse entender, uma figura conhecida emergiu da explosão de fumaça. Era um homem de terno escuro, com um olhar frio e calculador. Pela última vez, Samara, você precisa vir conosco. Ele disse com uma firmeza que causou calafrios. Você, o que você está fazendo aqui? Samara gritou, reconhecendo o homem. E a tensão se tornou insuportável. Ele era ninguém menos que o advogado da família dela, o mesmo que havia prometido proteção anos atrás. O que ele estava fazendo ao lado dos policiais? Eu não estou aqui para te machucar. Estou aqui para te salvar, ele retrucou. Mas a voz dele não convencia. Não importava que ele quisesse ser um salvador. Os olhares que trocavam eram de destruição iminente. Uma súbita gritaria cortou a cena. Cuidado! Lucas gritou sem pensar. Uma nova onda de explosões, essa muito mais perto, fez todos caírem. O mundo girava.
Os gritos se multiplicavam. E foi quando a imagem do homem de terno se fundiu com o passado de Samara e uma reviravolta insuportável decidiu aparecer. Se você me deixar, se deixarem falar, o verdadeiro seu pai irá surgir. A revelação prendeu o ar na garganta de Lucas e todos. O que quer que houvesse por trás daquela máscara de falsidade, ele estava ali no meio da tempestade, pronto para arrasar tudo o que conheciam. Samara começou a chorar, mas era um choro de libertação. Quem você realmente é, Samara? Perguntou Lucas, a voz embargada, mas a dor era nítida. E foi quando a verdade mais chocante rompeu. Ela olhou para eles com olhos cheios de fúria. Meu pai, ele não é um criminoso, mas a pessoa que você mais teme, ele é o seu pai também. As palavras cortaram como uma espada, e o chão pareceu abrir. A revelação fez Lucas tremer. Como isso podia ser real? E nesse instante, com os ecos das explosões ainda reverberando, Lucas percebeu que o mundo estava prestes a desmoronar. Ele tinha mais em jogo do que imaginava. O que isso significa, Samara? Perguntou ele, a confusão agora uma tempestade dentro dele. Enquanto a sirene soava mais alta, tudo o que conheciam estava prestes a mudar. O que mais estava escondido? A verdade se aproximava como um urso faminto, e o que eles descobriram agora nem se comparava ao que poderia acontecer se a história continuasse. A fumaça começou a se dissipar, mas a tensão só aumentava. Meu pai? Samara sussurrou, sua voz tremendo. O peso das palavras pairava no ar como uma bomba prestes a explodir. Lucas sentiu o coração disparar. O que isso significa? Ele não conseguia entender. Ela era filha de um criminoso, e agora tudo parecia mais complicado. Os policiais se aproximavam. A cena estava em um caos absoluto. As sirenes ecoavam cada vez mais perto, e a pressão intensificava. Samara, não se envolve mais nisso, Lucas gritou. Mas ela estava perdida em seus próprios pensamentos, lutando para entender a verdade que acabara de descobrir. Você precisa decidir, Ana. O homem alto insistiu, a voz endurecendo. Nós não temos muito tempo. O pânico inundava o ambiente, rígido como uma corda prestes a se romper. Dona Clara, a professora, ficou mais próxima, tentando proteger Samara. Você tem que confiar em nós, criança. Eles só querem te manipular. Mas a situação estava fora de controle e cada segundo parecia eterno. Eu não sou uma criminosa. Eu sou apenas uma garota que quer saber quem eu sou. Samara gritou, a raiva e o desespero esmagando sua voz. E a cada palavra, a tensão crescia. Lucas se virou para a mãe, buscando um sinal, uma resposta. Tudo o que ela fazia era olhar para Samara com tristeza. Ana, seu pai, ele não é quem você pensa. As coisas são complicadas. A revelação cortou o ar, literalmente. O estômago de Lucas se revirou. E então, como se o universo decidisse que era hora de mais um choques, os policiais se moveram. Um homem avançou, e a porta do carro estourou em um ato inesperado. Baixem-se! Um estrondo ensurdecedor ecoou, e uma explosão diante deles sacudiu o chão. A luz iluminou o beco como se uma estrela tivesse caído. Lucas sentiu o calor do fogo em seu rosto, enquanto a onda de choque derrubava todos. Ele fechou os olhos. O mundo girou. O caos gritando em seus ouvidos. Quando a fumaça começou a clarear, ele se levantou, o corpo tremendo. O que estava acontecendo? Banhada em luz e dúvida, uma figura apareceu. Era André, o irmão de Lucas, com o rosto coberto de fuligem. Ele segurava algo nas mãos, e a angústia em seus olhos era palpável. Eu não queria que isso acontecesse, ele gritou, a voz carregada de arrependimento. Por que você está aqui? O que você fez? Lucas gritou, sentindo o desespero invadir seu coração. E à medida que André se aproximava,
Lucas notava que seu irmão não estava sozinho. Ao lado dele, uma mulher, com um ar familiar, mas que Lucas jamais vira. Era uma irmã, uma imagem de traumas compartilhados, mas enegrecida por um passado que ele mal conhecia. Ana, precisamos ir. Eles estão atrás de você. André alertou, indicando a necessidade de saída, mas a confusão tomou conta. Você realmente é filha dele? Lucas perguntou a Samara, o peito apertando como se um peso invisível o esmagasse. Qual é a conexão entre nós? Ela perguntou, o olhar implorando por uma resposta que Lucas não sabia dar. Ele só estava mais perdido. E então, uma verdade aterradora surgiu com a fumaça. A mulher ao lado de André, a irmã de Lucas, olhou para Samara e disse: Você não é só filha do criminoso. Você tem mais a ver com nós do que imagina. As palavras cortaram como vidro afiado. O impacto ficou claro em cada rosto. Do que você está falando? Samara gaguejou, assustada. Ele não é apenas seu pai. Ele é o nosso pai também. E você é irmã do Lucas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas se sentiu tonto. A realidade desmoronou em sua volta. Não pode ser. Isso não pode ser verdade. Ele sussurrou, a mente girando. A confusão, o conflito, tudo estava virando um emaranhado de mentiras e verdades. Agora precisamos correr. A urgência na voz de André fez os demais se moverem. Mas Lucas estava paralisado, o choque retumbando em sua cabeça. O que tudo isso significava? Samara era sua irmã? O caos ao redor dele se intensificou, e a necessidade de escapar se tornou primordial. Mas o que estava realmente prestes a acontecer? A linha entre o que era real e o desconhecido estava prestes a ser severamente testada. O caos parecia ter chegado ao seu clímax. As luzes piscando, o som de sirenes cada vez mais próximas e a adrenalina percorrendo os corpos de cada um deles tornaram aquele momento uma tempestade. Lucas olhava para Samara, ou melhor, Ana, o nome a que ela pertencia, a irmã que nunca soubera que existia. A realidade acabava de desmoronar à sua frente. Ana, você tem que acreditar em nós, André disse, os olhos arregalados em desespero. O policial alto ainda observava, pronto para agir a qualquer sinal de movimento. Dona Clara se posicionou à frente de Ana, um ato de coragem que provocava tanto medo quanto admiração. Não deixem que ela vá com eles, a professora gritou, a voz transbordando emoção. E Lucas, com seu coração acelerado, sabia que precisava agir, mas como? A verdade não era fácil de aceitar. Seu pai, a sombra sempre presente, agora silenciada pelo medo e pela verdade cruel. Eu não sou uma criminosa. Ana estava em pânico, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto lutava contra a realidade avassaladora. Lucas desejava confortá-la, mas o peso da desconfiança o cercava como uma névoa espessa. Eu vou te proteger, Ana. De qualquer jeito. Lucas declarou passos firmes na direção dela, e foi como uma centelha, aquela determinação revigorou o ambiente. Lucas, você realmente está disposto a enfrentar isso? Ana sussurrou, suas palavras como ecos de incerteza e esperança. E naqueles olhos, Lucas viu a verdade. Eles eram mais parecidos do que imaginavam. A tensão era palpável quando o homem alto, incapaz de suportar a vulnerabilidade da situação, avançou. Vocês não têm ideia do que estão se metendo. Ela sabe mais do que imagina. A fala carregava uma ameaça, mas Lucas já estava decidido. Um rugido de motor ao fundo e a sirene zumbindo. Era hora de agir. Sigam-me. Agora! Lucas gritou, puxando Ana pela mão com determinação. Foram segundos que pareceram horas enquanto eles corriam. O beco se iluminava com os flashes da cidade que nunca dormia. André, apesar da desconexão de sentimentos, correu ao lado deles, como um tipo de proteção inesperada. Dona Clara seguiu, mas a sensação de tempo
escorria entre os dedos. As pessoas estão se perguntando, Lucas, o que você vai fazer? A pergunta de André era dura, mas necessária. Você realmente acredita que pode salvar ela dessa vez? Não é sobre salvar alguém, é sobre lutar juntos. Lucas retorquiu, a determinação crescendo dentro dele. E o grupo, agora unido por mais laços do que sabiam, continuou. O alarido da cidade enchia o ar enquanto eles se aproximavam de um pequeno parque, uma área calma, longe do caos. E ali, a sombra da lua se espalhava, criando uma sensação de paz entre a turbulência. Lucas olha para Ana, que ainda estava em choque. Precisamos entender o que está acontecendo, de verdade, disse ele, a voz firme e clara. Ana acenou, os olhos arregalados, suas emoções à flor da pele. Você tem que me contar sobre seu pai, sobre tudo. Não podemos enfrentar isso sem saber. A verdade é dolorosa. Ana sussurrou, o medo transparecendo. Meu pai, ele estava envolvido com coisas ruins. Mas ele não é o monstro que todos pensam. Ele foi forçado a entrar nesse mundo. A verdade está escondida em peças de um quebra-cabeça que nem eu consigo ver. Todos ficaram em silêncio, absorvendo o peso das palavras dela. A tensão cedeu um pouco. Nós vamos descobrir tudo, juntos, André disse, um ar diferente em sua voz, quase como um compromisso. E ali, sob a luz da lua e o som distante da cidade, eles se conectaram. Não eram apenas uma horda de jovens fugitivos, mas uma família que não tinha ideia do que significava ser um. Todos carregavam suas próprias batalhas e agora estavam prontos para superá-las. Lucas respirou fundo, sentindo a esperança crescendo. Essa luta começou agora, mas não vamos enfrentá-la sozinhos. Vamos procurar a verdade e dar um ponto final a tudo isso. E com um sorriso encorajador, ele se virou para Ana. Mas no fundo, uma pergunta ainda pairava. O que mais eles estavam prestes a descobrir? E enquanto a cidade continuava sua rotina, com suas sombras e segredos, Lucas se viu determinado. Um novo capítulo estava apenas começando. O que levaria sua busca para descobrir a verdade? E se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever agora no canal. Você precisa acompanhar as próximas histórias que virão. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa saga incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. A hora é agora.